Oi, que bom estar aqui com você novamente. Já tem um tempinho que eu não venho aqui, né? Mas é tudo no tempo de Deus, tudo na força e no impulso, né? Do Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho. Vim trazer para vocês testemunhas, né? De como Deus é maravilhoso, de como Deus nos livra da tempestade. Eu vim falar um pouquinho sobre tempestade. Enquanto isso, eu estou aqui na cozinha, lavando as louças, tá bom? E pode ser que meus filhos acordem e eu preciso pausar o vídeo. Mas vem comigo, seja bem-vindo aqui no meu canal. Compartilhe esse testemunho para alguém que você sabe que está passando por tempestades. Eu acredito que todos nós passamos por tempestades. Mas quando a gente vê tempestade, é como se a gente visse lutas, né? E onde tem luta tem que ter o quê? Uma vitória ou uma derrota. Mas quando a gente estamos na tempestade, passando por luta, quando você sabe que você já está com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que os anjos de Deus, né, estão aí conosco, né? O exército de Deus está com a gente. Assim que você começa a luta, ou assim que você está dentro de uma tempestade, a gente já sabe que se nós permanecemos com Ele, o nosso final a gente já tem a vitória. Então, a gente não precisa ter dúvida quando nós estamos passando por lutas. Até nesses momentos de lutas e tempestades, nós precisamos agradecer por não estarmos sós. Às vezes até parece que estamos sós, mas não estamos só. E confiar que há um poder, que há um exército, né, de Deus aí por você e por mim. Amém? E se você está passando por tempestades, e se nesse dia e nesse momento você se considera que foi derrotado, saiba que através de uma derrota, Deus pode nos levantar, nos erguer de novo e nos fazer ficar mais firmes, mais fortes. E crer que o poder de Jesus, a força de Jesus, ele sim se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Amém? Gente, sobre tempestades, quando a gente fala em tempestades, né? A gente lembra de um temporal. E realmente eu vim falar para vocês de temporais que eu passei, que eu estava ali dentro de temporais de vento, céu escuro, chuvas fortes mesmo. Mas dentro daqueles temporais presenciais que eu estava, o Senhor estava nos conduzindo e nos preparando para passar por uma tempestade, por um temporal espiritual, que foi muito mais forte do que essa que eu estava ali física. E eu não sei se eu vou conseguir contar dos três, mas eu estava um certo dia me preparando para ir para o serviço e o tempo estava assim meio fechado, mas não estava tanto, né? Para a chuva. Era por volta aí de meio-dia e pouquinho, né? Meu filho estuda também, né? À tarde eu tenho um que estuda de manhã. E normalmente à tarde eu já costumo ir levar ele, né? Ou meu esposo leva também. E eu já vou também para ir para o serviço. Tem dia que meu esposo me leva e tem dia que eu mesmo vou dirigindo no carro, né? Aqui a gente tem essas correrias, glória a Deus, né? Com as nossas crianças. E o que acontece? A gente preparando, eu esperei meu esposo chegar do serviço, que ele trabalha na parte da manhã, pega um pouco da tarde. Quando ele chega, eu já preparo para ir para o serviço, ou às vezes eu saio um pouquinho antes. E nesse dia ele chegou e eu falei assim, olha, hoje o meu menor não vai para a escola, o caçula. Hoje ele vai ficar aqui, por uns motivos aí ele não ia. E eu mesmo vou sozinha hoje de carro. Daí ele chegou, tava começando a chuviscar assim, aquele chuvisco com sol, chuvinha com sol, né? E eu saí de carro. Fui, né, sair para ir pro trabalho. Eu trabalho próximo, então eu saí uns 10 minutos antes, né? E eu indo pro serviço, né? Daqui, distância aqui da minha casa, próximo à minha casa, tem um viaduto que quando a gente atravessa o viaduto, a gente passa, né? Eu estou mais próximo do meu serviço.
E eu indo tudo, e assim, até então não tava chuviscando, né? Uns pinguinhos, muito pouca goteirinha, nem precisou de colocar o para-brisa, né? O limpador ali para cada chuva, que tava muito fininho. E a hora que eu passo assim do viaduto, entro no viaduto, a hora que eu passo do viaduto, passo uns centímetros do viaduto, tá um temporal. Cai um temporal assim, do nada. Uma chuva muito forte, ao ponto de embaçar o vidro e eu não consegui enxergar mais para frente, assim. Não tinha como voltar, né? Eu estava numa pista, numa avenida, né? Que tem um trânsito. E aquele chuvão muito forte, um vento muito forte. Eu falei assim, eu preciso caminhar, Senhor. Aqui não posso parar, não tem nem acostamento. E eu fui andando, colocava o retrovisor, né? Enxergando muito pouco. E eu fui andando devagar, consegui, assim, com o farol, enxergar que tinha um carro na frente também que estava passando por isso. E eu fui andando, fui dirigindo, né? Fui dirigindo no carro e aquela chuva muito forte. Assim, foi questão de segundos mesmo. Depois do viaduto, caiu esse temporal. E eu fui caminhando. E nisso que eu fui caminhando, eu vi as árvores, né? As árvores, né? Elas faziam assim, elas chegavam a baixar os galhos, ó, e aquele barulhão né, dos galhos, assim, abaixava assim, elas gangorravam assim as árvores, e eu, Senhor, eu preciso prosseguir. E eu fui prosseguindo, eu falei assim, eu vou procurar uma rua que tá menos movimento, menos árvore. E eu consegui sair da avenida e entrei numa rua. A hora que eu virei uma rua, tinha dois fios, né? Tinha umas árvores assim, mas tinha dois fios se batendo um no outro e saía faísca de fogo para todo lado. Eu falei assim, "Ixi, não tem como eu passar ali. E agora, como que eu faço?" Daí eu subi uma rua, né? Já tava desviando todinha assim do meu caminho, mas eu tava bem perto ali do meu serviço, mas assim, não tava tendo como chegar porque tava tendo impedimento. Eu falei assim, eu vou subir e vou pegar uma outra avenida, porque ali eu acho que, assim, tem chuva, mas ali a água desce, não vai ter, né, tanto problema. A hora que eu vou subindo nessa rua, tá galhos caídos de árvore no meio da rua, não tinha como parar e não tinha como eu descer, porque a chuva estava muito forte, o vento muito forte. E eu falei assim, vamos esperar então, agora eu vou ver. E fui caminhando, e nisso que eu fui caminhando, gente, eu falei assim, eu vou dar uma outra volta. E nessa que eu dei volta, né? Já pra você ver, já estava menos árvores e menos. Tinha mais fácil acesso de ir. Dei uma volta para vir para o meu serviço. E nisso eu dei a volta. E quando eu dei a volta, eu consigo chegar na rua do meu serviço, né? Um trânsito muito cheio, porque a chuva caiu bem no horário de eu entrar para o serviço. Eu trabalho na escola, estava, né, como professora, e ali também os pais chegando ali com as crianças, porque a chuva ela veio não antes das pessoas saírem de casa, mas naquele período que a pessoa saiu. Então pegou muitos pais, muitas vans, tudo ali, e a enxurrada super alta, né? E eu consegui, estacionei o carro ali na rua, desci, né? Não tinha como não molhar. Coloquei uma capa ali para tampar mais assim minha mochila com os cadernos. Mas muita água, né? Enxurrada alta, alta, não tinha outra opção. É entrar na enxurrada e atravessar. Atravessei, cheguei no serviço molhada, graças a Deus e dando glória a Deus. E eu falei, isso é uma tempestade, hein, Senhor? E assim, naquele tempo que eu estava dentro do carro, eu pedi muito assim, para ter calma. E eu, naquele momento, eu estava muito calma. Eu percebi que diante daquela tempestade, eu não estava só. Eu tinha certeza, e eu tenho certeza, como eu estou aqui agora, da presença do Espírito Santo estar aqui conosco, assim como ele esteve e sempre está ali comigo. E que os anjos do Senhor estavam ali, acampando em volta do carro. E ali dentro comigo estava o Espírito Santo, me conduzindo e falava assim, vai para essa rua, vai para outra, né? E ele foi me conduzindo. E ali eu falei para Deus, Senhor, seja qual for a tempestade que passarmos, nós já somos vitoriosos se nós cremos e acreditarmos que o Espírito Santo do Senhor está conosco.
Amém, meus irmãos. E essa foi uma das tempestades. Eu acho que teve uma antes, só que não tô conseguindo lembrar. A próxima que teve, depois de uns 2 meses para frente, choveu na parte da manhã e à tarde não. Foi no dia do aniversário aqui da nossa cidade, no dia 31 de agosto, né? Era aniversário da cidade e é feriado na cidade. E a gente falou assim, vamos levar os meninos para passear lá no parque de exposição, né? Daqui da cidade, na agropecuária. E a gente preparou porque eles queriam ir para brincar nos parques de diversão, né? Eu gosto muito lá de ver as exposições, né? Dos animais, tudo isso, né? Muito bom. E a gente preparou para ir, fomos eu, meu esposo, meus 2 meninos e o priminho deles aqui, né? Nosso vizinho ali também. E a gente preparou para ir, né? Falou assim, nós íamos de manhã, choveu, assim, não, vamos à tarde, porque daí não choveu, mas estava aquele tempinho assim, com solzinho, mas não choveu. E a gente foi, né? Saímos para ir, chegamos lá no local. A hora que nós desceu do carro, meu menino falou assim, eu senti um pingo. Eu falei assim, eu também. Vamos só deixar esse pinguinho de chuva, né? Uma gotinha, nós sentimos uma gotinha de chuva, mas assim, o céu limpo. E nós entramos pra lá, começamos chegando ali na entrada, tiramos umas fotos e fomos caminhando, muita gente indo, voltando, né? Era na parte da manhã, por volta assim, da tarde, por volta das 15 horas, 16 horas. E a gente foi eu, e a gente fomos indo, caminhando, olhando os animais ali, né? Eu olho aqueles animais, eu gosto, mas eu tenho dó de ver animais assim. Não sei porque eu sinto uma dó, da vontade de pular ali e abraçar eles, né? Trazer um conforto, porque... Mas estavam ali, os animais, né? Bem tratados, né? Mas eu tenho dó. Não sei. Eu sei. Mas eu sei que Deus também cuida deles, né? Daí nós pegamos e fomos pro parque. Daí tava as filas ali, né, para comprar os ingressos, tudo. Nisso que nós estava na fila, nós olhamos pro céu. E eu olhei pro céu e falei assim, esse céu, ele está diferente. Tem tipo assim, que eu acho que o céu, ele transmite uma mensagem pra gente. E o tempo, ele transmite a mensagem pra gente de que algo tá, né, para acontecer ali. E Deus, ele consegue, ele nos dá essa visão para nós, né? Nesse sentido, para a gente olhar, olha, o céu tá ali assim, né? Tanto de chuva como de sol. Mas quando a gente olha para o céu ali, tinha nem 20, 30 minutos que a gente chegou, a gente olha para o céu, indo ali para a fila, e eu falei assim, nossa, eu acho que não vai dar certo a gente comprar os ingressos, porque a gente costuma comprar aqueles combos, né? Aqueles pacotes que você já compra um tanto para não ficar pegando a fila. Eu falei assim, acho que não vai dar certo comprar esses ingressos, porque olha para o céu. A hora que a gente olhou para o céu, ele estava meio cinza, assim, fechado para a chuva. Em questão de segundo, quando a gente viu que estava muito assim, o céu ficou preto. Escureceu, era 4 horas e lá ficou escuro, mas assim, a gente conseguiu, daí a gente falou assim, gente, não dá tempo da gente ir embora, porque vem uma chuva bem forte e tem raios e relâmpagos, e começou a dar os raios, os bombeiros teve que ir ali ajudar a parar os brinquedos para descer quem já estava lá nos altos brincando, né, nos brinquedos. E o que acontece? Daí meus meninos, daí eu peguei e falei assim, meu esposo falou, então vamos ali, esconder, ficar ali debaixo de um stander, né? Até a gente esperar ver se a gente vai embora, esperar ver, porque agora se a gente sair, a gente vai estar no meio do caminho, não vai ter lugar para esconder. E ali nós escondeu e o céu ficou preto, e 4 horas da tarde escureceu. E começa uma tempestade de vento, 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 um vento assim de fazer barulho, bem forte mesmo e muito forte, porque ali é uma área, né, que realmente teria um vento forte. Vento forte, forte, e de repente assim, onde nós estávamos, a energia ali também acabou.
era o local ali. E meu menino começa a ficar muito assustado com o barulho, né? Meu filho mais velho ali, assusta. Eu falo assim, meu filho, fica assim, não. Olha como que Deus é bom. Ele nos mostra antes, nos preparou antes, até pra gente ficar aqui, né? Escondendo aqui, né? Debaixo aqui. Eu falei assim, vamos fazer de quando nós estamos aqui, ó, nesse lugar que nós estamos. É no esconderijo do Altíssimo, né? Vamos fazer. E não só nós, todos que estão aqui, né? Muitas pessoas foram prejudicadas, né? Com aquele temporal mesmo ali. E a gente escondeu ali naquele temporal. E o vento forte. Daí meu menino teve uma atitude que eu falei assim, isso aqui vale mais... sabe assim, um dia vale mais que 1000? Para mim não precisei estar em brinquedo e nada, mas aquela atitude dele ali, a hora que ele sentiu o medo, ficou meio desesperado, tá com 12, né? E o meu outro com 11, mas o meu menino de 12, ele falou assim, mãe, no meio de todo mundo ali, ele falou assim, mãe, pega na minha mão, vamos pegar na mão? Todos nós pegamos na mão e falou, vamos orar? Eu falei assim, então faz a oração. E ele fez uma oração ali, Deus, que o Senhor esteja conosco, nos protege. E ele falou assim, agora eu sei que estou seguro. E fez a oração ali no meio daquela população. E eu falei assim, gente, olha o mover do Espírito Santo. E aquilo ali para mim, assim, foi maravilhoso ver que, né, nós como os filhos de Deus, e ele ali entendeu que é filho de Deus e que naquele momento ele podia colocar as suas preocupações, as suas ansiedades, os seus medos diante de Deus. E ele colocou não só a minha, não só a dele, principalmente, as nossas ali, né? Diante dele, de Deus. E eu falei assim, olha para você ver, meu filho, essa tempestade que nós estamos passando, Deus permitiu a gente vir, né? A gente veio, mas também ele permitiu que nós estivéssemos aqui dentro dessa tempestade. Nós não estamos vendo nem o que está acontecendo, mas a gente sabe que está muito forte. Nós estamos aqui, nós estamos vendo, bombeiro, tá tendo um movimento aí de polícia. Mas eu creio, assim, no poder de Deus e eu creio no poder da oração. E ali nós começamos, depois ele foi acalmando e eu falei assim, olha para você ver. Passou um pouco, começou a clarear, né? Começou a voltar, mostrar que estávamos de dia, porque tinha ficado à noite. Clareou, foi clareando e ali não teve, a chuva foi clareando na hora que começou a chover, porque primeiro teve uma tempestade de muito forte, de vento e de escuridão. Escureceu ali. Depois começou a cair a chuva, ela veio clareando as nuvens. Eu falei assim, olha pra você ver, agora a chuva tá vindo para clarear as nuvens. E foi clareando, e passou um tempo ali, a chuva estiou, ficou chuviscando e a gente esperou um pouco e foi. E nisso que a gente foi indo para ir embora, a gente viu quantos estragos que teve naquele dia. Estragou muitas barracas, a gente via muitas lonas, muitas coisas ali, né? Pessoas que venderam coisas de comer, molharam, né? O vento, o temporal, ele veio de todos os lados, não tinha como. Mesmo nós estando ali debaixo daquele stand escondido, vinha aqueles chuvisquinhos, assim, né? Aqueles respingos de água ali, né? E a gente, como estava escuro, muita gente usando, né, a lanterna do celular, tudo. Mas tranquilo. Eu vi que a gente estava tranquila ali. E assim passamos esse dia, mas para mim, né, é algo que vai ficar marcado muito mais a atitude assim do meu filho, que primeiramente é filho de Deus, né, que ele entendeu que ele tem um pai ali, ainda que ele estava comigo, com a mãe, com o pai, com o irmão e com o primo ali, ainda que estávamos todos ali, ele viu que ele precisava de algo maior. Algo maior, e esse algo maior é tudo maior. E ele viu que é Deus que estava no controle de todas as situações ali. E isso para mim é maravilhoso. Então, isso foi maravilhoso. Mas, passando essas tempestades, né? Que eu passei por duas muito perto, né? Uma da outra. Eu passei por uma outra que eu estou tentando lembrar, não estou conseguindo. Então, se não estou lembrando, é porque não precisa ser falado dela por enquanto. E eu, gente, eu peguei, passou esse tempo de tempestade, eu falei, Senhor, eu estive dentro de duas tempestades
né? Fisicamente mesmo, sentindo, vendo com os olhos. E eu falei, Senhor, por que o Senhor me permitiu, né? Sair da minha zona de conforto, que eu estava dentro da minha casa, a entrar nessa tempestade. E Deus falou para mim, né? E nisso Deus falou para mim que eu iria passar mesmo por uma grande tempestade. Tanto é que eu tenho um testemunho aí falando que eu tinha visto o anjo, né, de Deus descendo aqui na terra. E ele está aqui, né? Mas assim, e eu perguntei por que estavam esses anjos, né? Esse anjo, e o Senhor falava que esse anjo estava e está porque iríamos passar por grandes tempestades, mas para que em todas essas tempestades a gente crê que o exército de Deus estava conosco, incluindo os anjos do Senhor, o anjo. E eu sabia que ia passar a tempestade, mas não sabia quão grande foi essa tempestade que eu passei. Depois dessas duas fiz presencial, eu entrei numa espiritual muito grande, uma luta espiritual muito grande, muitos ataques, né? Ataques. Não quero entrar muito em detalhe, porque eu sei que quando for o tempo, Deus vai pedir para eu estar testemunhando sobre o que eu passei na minha vida, né? Foi uns ataques que veio atacar minha alma, veio atacar meu corpo físico, veio atacar minha mente, os meus pensamentos e atingindo a minha casa, a minha família, né? E nesse tempo eu precisei dessa tempestade, né? O tempo todo eu sabia que Jesus estava no barco, está. Eu falei assim, Deus, se naquele tempo ali presencial o Espírito Santo nos conduziu, mas eu sei que o exército do Senhor, o Senhor Jesus como intercessor, esteve o tempo todo conosco, né? Eu diante dessa tempestade não tem como eu abandonar o barco. Eu preciso estar, mas eu sei que o Senhor está nesse barco. E quando eu decidi viver o sobrenatural do que é fidelidade, que não é só dízimos e oferta, eu tive que ter uma fidelidade com a igreja que eu estou servindo há muitos anos. Com a igreja que eu estou, tive que ter fidelidade com os pastores, fidelidade em permanecer, né? E então, quando eu falei que eu teria essa fidelidade, houve um levante muito grande, né? Que veio para atacar, né? Veio assim para matar, roubar e destruir. Mas eu estou aqui contando esse testemunho para você, porque eu continuo fiel a Deus, fiel a Jesus, fiel, né? Aquilo que eu consigo ser. Eu, como ser humano, eu consigo ser fiel da minha forma, ainda com minhas falhas. Mas eu sei que a maior fidelidade e bondade, benignidade está em Deus. Então, a fidelidade fiel mesmo é Deus comigo, né? A fidelidade fiel mesmo e a benignidade de Salmo 92 é Deus. É por isso que no Salmo 92 pede para que nós venhamos anunciar, né? A benignidade de Deus e a fidelidade. Porque é ela que está em nós. E é viver esse tempo, né? Que Deus nos prepara para vivermos em espírito, em verdade, e discernir que todas as coisas, né, são espirituais, né, mas que há uma luta, né. Tive essa batalha entre lutar contra carne e espírito, e eu sabia que o Espírito Santo estava aqui comigo, mas que havia uma guerra muito grande, né, da carne. Mas quando eu meditava, eu entendia, Deus, a minha briga não é contra carne e sangue, mas daí eu sabia que a luta era muito maior, porque era e é os principados e potestades, né? Que veio de várias formas querer atacar as nossas vidas, né? Houve um momento de livramentos, né? Meu filho, né? Teve livramento, fez uma cirurgia às pressas, mas Deus estava ali com a mão dele, estava ali conosco, nos conduziu tudo nos dias, tempo certo do Senhor. E eu quero dizer para você, seja qual for a tempestade que você está passando, se ela é física, se ela é espiritual, coloque essa confiança em Deus, né? Talvez e deixe o amanhã na mão de Deus. Porque eu estava esse tempo aí, eu falava, Senhor, tá tudo nas suas mãos, mas o que o Senhor quer fazer? E eu acordei um dia com um louvor e Deus falou assim, nesse dia para mim, ele falou assim, deixa aquela música,
Deixa eu trabalhar do meu jeito, né? O amanhã não te pertence, né? Então, assim, deixa os seus projetos comigo. E quando eu ouvi esse louvor, eu falei, Senhor, o Senhor está pedindo para mim descansar no Senhor. E nesse processo eu descansei no Senhor. E tem deixado Deus, né, trabalhar do jeito dele, deixar, né, os projetos, né, os meus projetos, tudo com ele, que o amanhã, né, não me pertence, mas que hoje eu estou aqui para falar para vocês, seja a luta e a tempestade que você estiver passando. Creia em Deus, o processo demorado, mas há um propósito de Deus sobre a minha e a sua vida. Deus te abençoe e muito obrigada por estar aqui comigo e por ter ficado aqui um pouquinho comigo. Muito obrigada. Deus te abençoe.